Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Como é bom ter você aqui com a gente nessa terça-feira. Bom dia para minha companheira Roberta Relui. Bom dia, Mariana Zacaron, e bom dia para você que está acompanhando a gente aí de casa. Hoje é dia 12 de julho, no programa de hoje nós vamos falar muito sobre economia. Mas calma que vai ser de uma forma leve para que você possa ficar ligadinho nesse tema que às vezes parece ser meio difícil de entender. O número de pessoas que pediram demissão do emprego bateu um recorde recentemente. Foram mais de 6 milhões de pedidos de desligamento em um ano. E nós vamos te explicar os motivos desse fenômeno. Se você pretende viajar para o exterior e está em dúvida do que pode comprar e quais são os limites de gastos, fique tranquilo porque aqui no Manhã Diversa você vai entender tudo. E dentro dessa temática, nós não poderíamos deixar de falar sobre empreendedorismo. Você vai conhecer algumas iniciativas de mulheres no setor da economia criativa e também entender o que é preciso para se reerguer de um negócio falido para abrir uma segunda empresa. No Bora Rangar tem mais uma daquelas saladas que são uma refeição completa. Hoje você vai aprender comigo uma salada de grão de bico. Então continue ligadinho com a gente porque o Manhã Diversa tá só começando. Manhã Diversa dessa terça-feira começa falando de economia. A gente sempre fala sobre os números de contratações e demissões e desempregados no Brasil. Hoje nós vamos falar de mercado de uma outra perspectiva, as pessoas que pediram para sair do emprego. O número de brasileiros que pediram desligamento das empresas bateu recorde no período de um ano. Vamos conferir? De acordo com dados levantados pela LCA Consultores com dados do CAGED, entre maio de 2021 e maio de 2022, o Brasil registrou 6,175 milhões de pedidos de demissão. O mês recorde de pedidos de demissão foi março de 2022, com 603.136 pedidos. Esse número equivale a 33% do total de desligamentos de trabalhadores no período, o que significa que 1 a cada 3 demissões foram voluntárias, ou seja, a pedido dos trabalhadores. O recorde leva em conta o período a partir de janeiro de 2020, início da série histórica do CAGED com a metodologia atual de contagem de vagas. Esses dados que a gente viu chamam a atenção principalmente em um momento em que a gente vive um índice alto de desemprego e também a dificuldade de trabalhadores de voltarem ao mercado de trabalho. E para ajudar a gente a entender os motivos que podem estar por trás desse movimento, está aqui com a gente a Patrícia Horta, que é professora de Administração e Recursos Humanos do Centro Universitário Uniacademia. Então, bom dia, Patrícia, seja muito bem-vinda ao Manhã Diversa. Vamos entender um pouco mais desse fenômeno que realmente deixa com a pulga atrás da orelha, né? Por que tem tanta gente pedindo demissão assim, né? Seja muito bem-vinda. Bom dia Roberto, bom dia Mariana. Prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, não é uma resposta simples, né? São muitos motivos. E como você disse, a gente tem aí a pesquisa do CAGED, né? Que fala sobre isso, apresenta esses índices. Mas, na verdade, a gente tem a chegada da geração X e Y, que são jovens no mercado de trabalho. Né? A gente tem uma busca por essa geração de algo que já era buscado pelas gerações anteriores, mas que a gente percebe que eles valorizam mais, que é a questão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, o trabalho como um meio para alcance de objetivos e não tomando toda a centralidade da vida, né? E a pandemia também, acredito que de certa forma, alavancou isso no sentido que ela trouxe duas questões. Primeiro, o fato da gente perceber o quanto a vida é efêmera, né? E ela é importante e o quanto a gente tem que valorizar a vida. E segundo, a questão de que ela deu a oportunidade de a gente desenvolver novas competências, trabalhando de casa e dando certo. Então, isso faz com que as pessoas também percebam que existem novas relações de trabalho, né? E passam a valorizar isso. Com certeza. E você falou aí da questão da pandemia, que realmente modificou profundamente as estruturas de trabalho como nós conhecíamos antes, né? Então, devido a esse cenário de incerteza, muitas pessoas se viram obrigadas a aceitar empregos, né, de menor qualificação e menor remuneração.
Então é possível que esses trabalhadores agora estejam em busca realmente de empregos melhores, de talvez voltar a trabalhar na sua área de atuação, que talvez precisaram abandonar por causa da pandemia. É possível traçar esse paralelo aí? Como eu te disse, acho que não é uma resposta simples, acho que muitas variáveis, mas o que você falou também é uma possibilidade, né? A pandemia afetou muitos perfis de trabalho, muitos perfis de trabalho deixaram inclusive de serem oferecidos. Em contrapartida, outros passaram a ter uma demanda maior. Isso fez com que as pessoas buscassem formas diferentes de se ocupar. Acabando a pandemia, elas tendem a querer voltar para as profissões que elas tinham antes. Mas eu acredito também que tem essa questão, novas habilidades, novas competências, eu percebo que eu posso trabalhar em outras posições. E com essa questão do home office, né, do teletrabalho de uma forma geral, você também começa a ter uma mobilidade maior na sua carreira. Então, eu posso estar em Juiz de Fora, trabalhando em São Paulo, né, trabalhando no Rio de Janeiro. Isso me permite novas oportunidades. Patrícia, realmente na sua fala dá para ter uma ideia e um panorama realmente das várias coisinhas que a gente está vivendo aí nos últimos anos, que sim, estão modificando as relações de trabalho como a gente conhecia, as relações que eram tradicionais, estão vendo aí meio que obrigadas, né, a sofrerem algumas modificações na sua estrutura. E aí, quando a gente repensa nessas relações, o modelo tradicional, que é o presencial, né, o trabalho presencial, já não tem atraído tanta gente mais. Por que isso? Porque as pessoas agora estão começando a notar que talvez o presencial tenha aí umas dificuldades que podem ser, né, talvez, redirecionadas para outros tipos, né, de trabalho. Eu penso que é isso, né? Essa vontade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que essa geração X, essa geração Y, essa geração Z tem, e que trabalhando de casa elas têm a sensação de que podem fazer, ajuda com que elas tenham uma preferência por esse tipo de trabalho, né? Mas eu não acredito também que o presencial deixa de existir, não. A gente vai lidar com novas formas de trabalho, né, que vão estar acontecendo concomitantemente. E aí, com essa questão agora justamente do home office, né? É possível a gente dizer que existem vantagens de trabalhar de home office, vantagens gerais, né? Porque tem aquela questão do perfil. Algumas pessoas preferem o home office, algumas pessoas preferem o presencial. Mas o home office por si só, ele tem alguma vantagem, talvez, que o presencial não traz? Porque realmente foi um modelo que a pandemia apresentou para muita gente que falou assim, não, isso aqui devia ser o certo, isso aqui devia ser o jeito que todo mundo trabalha, porque eu tô aqui na minha casa, é só, né, nem preciso me trocar de roupa para trabalhar. Quais são as vantagens do home office? Eu penso que para as pessoas, elas têm valorizado a liberdade, né? A liberdade de organizar o trabalho de uma forma mais fluida. Mas para as empresas tem se falado muito também no aumento da produtividade. Porque mesmo a pessoa tendo liberdade, ela fica mais focada para trabalhar no ambiente próprio dela. E aí tem o home office, tem o modelo presencial e tem o modelo híbrido também, né, que está realmente em alta, que é 3 dias da semana você trabalha presencial, 2 dias, né, em casa. E muito disso se dá também pelo avanço da tecnologia, né? Hoje a gente consegue ter uma internet de qualidade em casa. A tecnologia, o computador, ele realmente está fazendo parte de várias aí profissões e que podem ser feitas de casa. Aí eu queria que você falasse também um pouco em como que essa tecnologia está atrelada, né, a essas novas formas de trabalho e também, é claro, com esse número que a gente viu, né, de maiores aí demissões, de talvez pessoas que estão vendo possibilidade da tecnologia de casa suprir talvez a profissão que ela escolheu, né? Com certeza, eu acho que está atrelado esse avanço da tecnologia, né, que já é uma coisa que vem surgindo há muito tempo, mas que a pandemia também fez crescer, né? Está associada às novas competências e eu acredito que nós vamos passar aí por um modelo também de adaptação, né? O trabalho híbrido, ele ajuda, por exemplo, a você sanar as desvantagens também que aparecem no trabalho home office, como isolamento social. Por mais que a gente tenha outras formas de relacionamento com as pessoas, a gente não tem mais o colega trabalhando com a gente no mesmo lugar, né? Isso faz falta também. Então, o trabalho híbrido é uma oportunidade de você pegar as vantagens dos dois, né? O home office também me tira do trânsito, né?
Então, as novas tecnologias, elas permitem que as empresas tenham uma gestão melhor, né, desse trabalho, inclusive com proteção de informações, proteção de dados, acompanhamento dos resultados, das entregas. Eu acho que é isso, acho que eu te respondi, né? Com certeza, e na redação a gente já conversou sobre essas novas possibilidades também. Tem gente que realmente prefere o presencial, acha que no home office não daria conta ali, né? São várias, como que fala? É a cama que tá ali do lado, sabe? Então, várias assim, tentações, né? Várias tentações, exatamente. Então tem que ver qual perfil se encaixa, né? Sim, com certeza. A gente vai para um intervalo, mas fica aí o pedido de participação pro pessoal de casa. Manda pra gente de que time que você é do home office, você é do presencial, prefere o híbrido, né? Vamos entender e traçar esse perfil também dos novos trabalhadores que estão surgindo junto com essas novas relações de trabalho, né? É isso aí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. E você aproveita para mandar a sua interação e a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na tela para você. E já estamos de volta com Mãe Diversa, agora são 10 horas e 14 minutos e hoje aqui no programa nós estamos conversando sobre um movimento que está acontecendo nos mercados de trabalho, que é o aumento no número de trabalhadores que estão pedindo demissão. E quem participa com a gente desse bate-papo é a professora de Administração e Recursos Humanos, Patrícia Horta. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Na primeira parte da nossa entrevista, a gente entendeu, então, esse fenômeno que está acontecendo aqui no Brasil, mas agora vamos falar que não é um fenômeno só do nosso país, né? É realmente mundial e que o lugar que ganhou destaque, é claro, começou nos Estados Unidos e que teve até um nome, né? Que é o chamado aí a grande renúncia ou a grande debandada. Mas é preciso levar em conta algumas particularidades quando a gente faz essa comparação com isso que está acontecendo nos Estados Unidos com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Então explica um pouco mais pra gente, né? Quais são as diferenças aí das relações de trabalho entre esses países? Na verdade, Roberta, eu acho que a grande diferença para a gente observar é que esse fenômeno que aconteceu antes nos Estados Unidos e chegou no Brasil, que é um aumento nos índices, né, de pedido de dispensa pelo colaborador, né, pedido de demissão pelo colaborador. No Brasil, a gente percebe pelas pesquisas que ele tem atingido mais as pessoas com maior escolaridade, né, com maior formação, de uma forma geral, com mais competências. Como você falou também, a tecnologia acaba exigindo isso, né? Mas a gente lida com um nível de desemprego muito alto. Então, vocês comentaram isso também no início da matéria. Né, a gente está vivendo um momento no mercado de trabalho bem conturbado, porque a gente tem um pedido de dispensa muito grande num público, né, de colaboradores, e a gente tem um nível de desemprego muito alto em outro público. Então, isso é uma especificidade do Brasil que a gente precisa levar em consideração. Uma outra questão que eu acho também importante é que a gente tem um parâmetro de comparação de 2020 e 2021. Ou seja, a gente está vivendo um parâmetro de comparação de período de pandemia, né? E a gente não sabe muito bem como isso era antes, porque antes as organizações elas tinham seus próprios controles, mas as nossas pesquisas não diferenciavam as demissões e os pedidos de demissões. Então, é uma outra coisa para chamar a atenção da gente, que difere dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que essa questão que você falou da escolaridade, por exemplo, é um fator que deve ser muito, muito importante, porque a gente pensa, né, as profissões, né, que a pessoa consegue ali ter uma estabilidade financeira, um conforto financeiro, se planejar para falar, beleza, eu vou pedir demissão, não tenho nenhum outro emprego em vista no momento, vou ter que procurar um novo emprego, mas eu tenho como me manter aqui por um tempo, né? A pessoa que não tem como fazer esse planejamento, às vezes é uma pessoa que cuida de uma família muito grande, com um salário mínimo, como que ela vai simplesmente falar, ai, cansei, vou pedir demissão e sair desse emprego, né? Então é um público muito específico que está passando por isso, né? Que a gente está vendo isso e que acaba sendo também, como você falou, uma consequência de uma mudança de mentalidade, mas que você tem que ter um certo privilégio, né? Para poder falar, eu vou pedir demissão porque não estou feliz no meu trabalho, procurar novos áreas, né? Então, sim.
É uma questão que a gente pode talvez comparar também com a situação dos Estados Unidos, que talvez o público, a maior parte do público também esteja nessa situação. Os índices de desemprego são diferentes, não conheço os índices de desemprego dos Estados Unidos, mas são cenários muito diferentes e que impactam de forma diferente o mercado como um todo, né? Sim, são características diferentes, né? E outra coisa também, igual você está colocando, é que a gente tem aí um panorama de pessoas, né, que também têm optado pelo empreendedorismo e que estão planejando cada vez mais a sua carreira, né? A gente tem trabalhado muito isso. As próprias redes sociais disponibilizaram conteúdos de forma muito acessíveis para um público, né, aqui no Brasil. Então, as pessoas assumiram isso também, o planejamento da carreira delas. E o planejamento da carreira me traz mobilidade, que é uma competência que as organizações pedem, mas que também tem essa vantagem, né, de ter pessoas diferentes, mais acessíveis, mas também tem a sua desvantagem, que é, se eu sou responsável pela minha carreira e se eu tenho mobilidade, eu posso estar onde eu quiser, né? Então, eu tenho opção de escolha, e essa opção de escolha, às vezes, deixa a organização na mão. Com certeza. E isso que a gente falou no bloco anterior do home office, né? O home office, ele permitiu uma flexibilização maior e o modelo híbrido também, mas essas não são as únicas mudanças que estão sendo vistas no mercado de trabalho nas empresas ao redor do mundo, né? A gente está vendo também alguns lugares que estão optando por diminuição na jornada de trabalho, até mesmo redução nos dias de trabalho da semana, né? Então, como que você analisa isso? Há realmente um movimento para que isso se torne o tradicional, uma possível diminuição aí na jornada de trabalho, ou isso ainda está muito pontual em alguns países em que isso já é mais possível? Na verdade, outra coisa que não é tão recente em outros países, mas que está chegando com força agora. Eu penso que, na verdade, nós que trabalhamos com gestão de pessoas, com recursos humanos, vamos ter que dar uma atenção maior se realmente quisermos reter talentos. Por quê? Os talentos estão exigindo isso, né? Então, novas formas de relações de trabalho, de estrutura de trabalho, vão precisar existir. Então, nós vamos passar por adequações. A redução da jornada de trabalho é uma possibilidade, né? Foco não em tempo, mas em resultado, por exemplo. Né? Você não precisa trabalhar 40 ou 44 horas semanais para me trazer determinadas entregas. Se você conseguir me trazer essas entregas em 36 horas, em 30 horas. Né? Não é o quanto você trabalha, mas o quanto você agrega, né? E levando em consideração aquilo que a gente falou no primeiro bloco, que as pessoas desse perfil de emprego, elas têm exigido cada vez mais qualidade de vida, né? Não é nem qualidade de vida no trabalho, qualidade de vida. E elas entendem que o trabalho é um meio para essa qualidade de vida e não o fim, né? E as organizações vão precisar aprender a lidar com isso. Eu acho que a gente está passando por um processo de transição e todos estamos aprendendo, né? Tanto os profissionais a lidar com essas novas formas, quanto as organizações. Mas é urgente. Com certeza, eu acho que precisa entrar aí nesse equilíbrio, porque, olha, a gente aqui todos somos trabalhadores. O pessoal de casa que trabalha sabe, o trabalhador cansado, saturado, ele não vai entregar a mesma coisa. Então, realmente, essa mudança de talvez trabalhar 4 dias da semana ao invés de 5 e focar na qualidade do trabalho que está sendo entregue, né? Com certeza, assim, ao meu ver, faz muito mais sentido do que você ter que ficar X horas todos os dias na empresa, sendo que talvez você já fez o que você tinha que fazer, né? E aí tem outras discussões também, por exemplo, no caso das mulheres, de dia que tá de TPM, né? Ou então que sofre muito de cólica, de talvez conseguir ter uma folga nesse dia, né, uma licença nesse dia, porque a gente sabe também o quanto a gente sofre. Então, é interessante a gente ver que o mercado, sim, ele está se atentando para essas questões que já deveriam estar se atentando aí há muito tempo, mas que chegou essa hora e eu acho que realmente tem que ter aí essa união aí dos trabalhadores também, né, para a gente ver realmente essa qualidade do que está sendo entregue. E aí tem como a gente estipular os benefícios disso, dessas mudanças que estão sendo feitas? Você, né, como trabalha na área de gestão, nessa atuação, você vê que isso realmente traz resultado tanto para o trabalhador quanto para a empresa? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente precisa pontuar que nem todo trabalho vai permitir, né? Nem todo, não só pelas características do perfil do ocupante do cargo, mas também pela característica do próprio trabalho, né? Tem trabalho que não pode sair mais cedo ou chegar mais tarde por uma questão de ter que atender algum compromisso daquele horário.
Mas aqueles que podem vão trazer, sim, benefícios, tanto para as organizações quanto para as pessoas, passa por isso, né? E acho que até para a sociedade, a gente tem uma redução do trânsito, né? A gente tem uma participação maior na vida dos filhos, né? Em outras dimensões da vida que também são importantes para a gente, além do trabalho. E como eu falei antes, as empresas ganham também no bem-estar do colaborador, no aumento de produtividade, numa redução, às vezes, de um espaço de trabalho, em recursos que elas precisam ter, né? Pensa você ter uma sala numa região central para trabalhar 100 pessoas e você precisar de um espaço para trabalhar 30 pessoas. Olha a redução que você tem aí na estrutura física que é necessária também. Mas eu penso também que as organizações precisam ficar atentas para essas novas condições de trabalho na casa do colaborador. Porque também não é, home office não é simplesmente colocar a pessoa para trabalhar em casa, né? É criar uma estrutura que permita a pessoa ter uma entrega de valor de casa. A gente já falou aqui no programa, já tivemos um estúdio com, se não me engano, foi com um advogado, falando sobre esse tema, né? Sobre a regulamentação do trabalho remoto, né? Do teletrabalho e as regras que estão aí por trás. Não é bagunça, não é só mandar o pessoal trabalhar em casa. Então, se você aí de casa talvez esteja, né, aí no home office, quer saber se está sendo atendido direitinho as regras, confere lá o nosso programa, está no nosso YouTube, o episódio que nós falamos sobre isso, para ficar por dentro de tudo, né, Roberto? Isso aí, Mari. E a gente já falou um pouquinho aqui da necessidade, né, que para você fazer uma mudança profissional, você tem que se planejar, né? Não dá para você mudar na impulsividade, sem planejamento. Então, quais dicas que você dá para o pessoal de casa que talvez esteja pensando aí, talvez num futuro próximo, ou talvez não tão próximo, talvez pedir demissão, talvez mudar de carreira, começar um negócio, mas para se planejar agora, para poder realmente tomar essa decisão com um chão firme aí? Eu acredito que você, para a primeira palavra, né, que já é uma palavra-chave, mas é óbvia, mas precisa ser dita, é você ter um propósito, né? Você ter um objetivo, você saber onde você quer chegar. E o como você chega lá. Então, assim, se você já se preparou, se você já se desenvolveu, se você tem uma reserva financeira, né? É importante. E aí você vai, na verdade, se preparando para fazer essa mobilidade, né? Para fazer essas mudanças, na verdade. Então, e vai também, eu acredito, num diálogo sincero com as pessoas com as quais você trabalha. Porque a gente vive em rede, né? É uma rede. Então, é importante também a gente não agir por impulsividade, deixando a organização na mão, né? Então, elas precisam estar preparadas para esse seu pedido de desligamento a qualquer momento, mas você também precisa se organizar com a sua equipe, com a sua liderança, para que isso aconteça de uma forma mais saudável. Com certeza, né? Fazer essa conversa aí. E quando a gente fala de planejamento, às vezes a primeira coisa que a gente pensa é justamente no planejamento financeiro, mas como você falou, vai além disso, é um planejamento também, né, de objetivos, um planejamento emocional, planejamento talvez da sua família, das pessoas que dependem de você, né, então tem que pensar nisso tudo aí, e o financeiro, claro, também tem que estar alinhado ali, então muito importante ter tudo isso aí em ordem antes de tomar essa decisão. Uma coisa que você falou, né, às vezes a gente não leva em conta, por exemplo, o local novo de trabalho, a cultura organizacional, a equipe pode agregar muito para você, mas pode também te trazer muito sofrimento. Às vezes, quando você tem um olhar para uma empresa de fora, você tem um olhar mais como cliente, vamos colocar assim. E você imagina que você vai adorar trabalhar lá, né? E aí, quando você faz essa mudança, você já não gosta tanto assim. Então, são muitos fatores que é preciso a gente levar em consideração, com certeza. Patrícia, é isso, as relações de trabalho, elas não são fixas, elas estão mudando aí, né, principalmente depois desse período aí, pandemia, realmente a gente está vendo muitas mudanças e eu gostaria de agradecer por você esclarecer, então, o que está por trás, né, desses números que realmente fica aí meio contraditório. Índice de desemprego está muito alto, mas também está alto, a gente está batendo recorde aí nos pedidos de demissão. Então, agora a gente entende um pouco mais, né, sobre o que está por trás disso. Então, muito obrigada pela sua participação e seus esclarecimentos hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai falar mais sobre economia ainda hoje no Manhã Diversa. Mas antes, no próximo bloco, o chefe Arthur Veloso chega com Bora Rangar. A receita de hoje é salada de grão de bico. É um minutinho só e a gente está de volta.